Pronto, deixa eu permitir aqui todos. Oi, 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 vamos começar agora. Entrou o Lucas. Deixa eu deixar autorizada a entrada de todo mundo. Que aí a gente não atrapalha o fluxo. Deixa eu ver. Só configurar aqui. Só um segundo, rapidão. Pronto. Já deixei aqui pronto, que aí fica mais fácil. Oi, oi, todo mundo aí ouvindo? Cleide? Sim. Rafael? Estou aqui. Eu estou ouvindo. Então, vamos lá começar. Oi, oi, eu estou aqui também. Quem conseguiu ler? Pelo menos o prefácio. Você acredita que eu comecei? Eu li até o 32. Olha, parabéns. 32. Então, legal. O prefácio, ele resume bem, vocês vão ver que, no geral, ele é um livro bem compacto e bem direto ao ponto, tá? Ele não faz muita volta, não. Ele já vai direto, é na lata. Então, assim, às vezes pode ser que tenha alguma linguagem um pouco mais confusa, para quem já não teve uma linha de estudo anterior a ele, né, às vezes não leu um livro tipo Napoleão Hill, algum outro tipo, às vezes pode ficar um pouquinho perdido, mas aí vocês podem perguntar, não é uma coisa unilateral, é literalmente um clube para todo mundo dar opinião, enfim, tá? Aí a gente tem duas formas de a gente fazer, a gente lê junto e fazer as observações, eu fiz algumas anotações aqui, ou a gente falar só sobre as anotações, o que a maioria aqui prefere? Repete. Falar só sobre as anotações ou... Fazer a leitura junto. Uai, o jeito que for mais fácil, assim, não sei. O que vocês acham? Sugestão? É o primeiro clube da leitura que eu estou participando, então vocês, Eu também não sei definir qual que é a Eu já maneira. participei dos dois formatos. E aí, Fael, o que você sugere? Que você tem um pouquinho mais de expertise? Apesar da expertise, eu participei de poucos, mas eu tenho a impressão de que é melhor pegando as anotações, os pontos principais. Perfeito. Só que aí tem que ver quem tem essas anotações hoje. Se não tiver, a gente hoje foca mais em ler os 2 primeiros capítulos, por exemplo, e aí no próximo já deixa algumas pessoas meio que escolhidas ou responsáveis por trazer alguma coisa. Faz sentido. Então, eu vou ler o prefácio para todo mundo, para a gente entender a contextualização para quem não leu o livro ainda. E aí, a partir disso, a gente vai comentando as anotações. Pode ser? Fechou. Então, quem está aí no livro, prefácio, a página 7, no físico, o digital, não sei falar. Este livro é pragmático, não filosófico, manual prático, não tratado sobre teorias, destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais urgente é de ganhar dinheiro, que desejam enriquecer primeiro e filosofar depois. É para aqueles que até agora não encontraram nem tempo, nem meios, nem oportunidade de se aprofundar no estudo da metafísica, mas desejam obter resultados e estão dispostos a tirar as conclusões da ciência como base para essa ação, sem passar por todos os processos pelos quais essas conclusões foram alcançadas. Aqui ele só está falando que é um livro que vai direto ao ponto, ele não vai ficar muito dando volta, falando sobre teoria, sobre experimento científico, nada disso, ele está indo direto ao ponto. E no sentido geral, o escritor vai falar ao longo do livro que é o seguinte, faz o seguinte, testa, se funcionar, beleza, se não funcionou, beleza também. Basicamente, ele é bem direto ao ponto para quem já seguiu a leitura, né? Segundo parágrafo, espera-se que o leitor assuma as afirmações fundamentais com fé,
da mesma forma como assumiria afirmações sobre uma lei da ação elétrica se fossem promulgadas por Marconi ou Edison, e empregando essas declarações pela fé, que provará sua verdade, agindo de acordo com elas sem medo ou hesitação. Qualquer pessoa que utilizar essa prática certamente ficará rica, pois a ciência aqui aplicada é exata, e o fracasso é impossível. Entretanto, para o benefício daqueles que desejam investigar teorias filosóficas e, assim, assegurar uma base lógica para a fé, citarei aqui alguns autores. A teoria monística do universo, a teoria de que um é tudo e tudo é um, aquela substância única se manifesta como os muitos elementos aparentes do mundo material. É de origem hindu e tem conquistado gradualmente seu lugar no pensamento do mundo ocidental há cerca de 200 anos. É a base de todas as filosofias orientais e das de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel e Emerson, ou seja, que ele já citou alguns autores, do qual ele extraiu algumas informações. Ao leitor que deseja se aprofundar nos fundamentos filosóficos, aconselha-se que leia Hegel e Emerson, e fará bem ler The Eternal News, um excelente livreto publicado por J.J. Brown, de 300, Cathcart Road, Geovan Hill, Glasgow, que foi escrito na Escócia. Também é possível encontrar ajuda em uma série de artigos escritos pelo autor que foram publicados em Nautilus durante a primavera e o verão de 1909, sob o título O que é Verdade? Então, lembrando que esse livro, gente, ele foi escrito também há muitos anos atrás, antes da tecnologia, tá? Então, ele às vezes vai usar alguns exemplos para simplificar, que é um pouquinho ultrapassado. Mas é porque no contexto que ele foi escrito, era o assunto da época, entendeu? Dúvidas até aqui? Não. Tá. Ao escrever este livro, sacrifiquei todas as outras considerações para clareza e simplicidade de estilo, para que todos pudessem compreender. O plano de ação aqui apresentado foi derivado das conclusões da filosofia, exaustivamente testado, e aguenta o teste supremo da experiência prática, ou seja, ele funciona. Se você deseja saber como chegamos a essas conclusões, leia os escritos dos autores mencionados acima, e se deseja colher os frutos de suas filosofias na prática, leia este livro e faça exatamente o que ele disse para fazer, o autor. Então, ele aqui falou basicamente que ele pegou tudo que tinha, né, de conteúdo, resumiu e fez de forma prática. Se fizer, vai dar certo. Ele pegou vários filósofos bem conhecidos, principalmente da modernidade. Por exemplo, quando ele cita muito Hegel, e manda a gente ler. Fala assim, se a gente não quiser concordar com ele, vai ler. Quando a gente começar a ler esse cara, a gente vai concordar com ele, porque é muito difícil ler esses filósofos. Então é muito melhor ler esse livro que já está bem mais prático, bem mais direcionado para a nossa vida. Tá. A única frase que eu ainda tenho dificuldade é quando ele coloca assim, se você seguir isso aqui, vai ser certeza. Eu tenho dificuldade até por causa da PNL, que a PNL, ela não gosta desse tipo de frase. Mas, ao mesmo tempo, como eu quero ganhar dinheiro, eu deixei aberto, eu falei assim, vamos seguir, o importante é fazer dar certo. E a ideia é essa mesmo do livro. É tipo, é a testagem. É tipo assim, pega isso aqui e faz. Vê se funciona. Eu vou dizer para vocês que o que ele fala aqui sobre esse caminho, essa trajetória do aprendizado, eu estou caminhando nela desde os meus 18 anos, para ser mais específico, eu estou com 33, então já tem uma caminhadinha boa aí, então são mais de, 15 anos, por aí, uns 15 anos, buscando entender mais sobre o assunto de enriquecimento, de abrir a mente, de autoconhecimento, etc. E realmente esse foi um dos livros que pegou, basicamente, muitos livros que eu li e condensou. Então, é justamente para ir direto ao ponto. Aí, o primeiro capítulo vai falar sobre o direito de ser rico. Quem aqui leu e fez algumas observações, porque eu fiz, aí, se alguém quiser pontuar, e depois eu venho e fecho com as minhas observações também. Alguém?
Tem algumas pessoas que também estão com os áudios fechados. Léo, Luciana, tá com o áudio fechado, Lucas Damasceno, Nayane. Eu não li ainda, mas Tá. eu vou começar agora. Para ficar mais fácil, quem leu? Acho que só o Lucas. Ah, tá. Rafael, Lucas e Luciano. Ah, tá, peraí, deixa eu abrir aqui o chat, que eu não tô vendo o chat. Eu posso começar Ainda não também. lembro. Sabe, porém, eu li, mas eu não estou com as minhas anotações aqui, Não, sem problema. tá? Mas se quiser que eu fale alguma coisa, eu tenho um parâmetro geral, que provavelmente vai incluir os 2 capítulos, não só o primeiro, mas o segundo também. O primeiro capítulo, ele fala sobre o direito de ser rico. E uma das frases que ele aborda é que tudo que vive tem um direito inalienável a todo desenvolvimento que é capaz de atingir. E ele comenta que o objetivo de toda vida existente é a busca do desenvolvimento, porque tudo que vive tem esse direito inalienável de crescer e evoluir. Ou seja, ele traz aqui que o princípio da vida é a evolução. Alguém discorda disso? Perfeito. E outra coisa legal que ele traz é que nós, como seres humanos, a gente vive basicamente para 3 pontos, que é o quê? O corpo, a mente e a alma. Alguns vão chamar de espírito. Tá? O corpo, o que é o corpo? A gente estava até conversando sobre isso lá na imobiliária essa semana. André e a Vânia. A gente precisa caminhar, precisa se alimentar melhor, a gente precisa cuidar. Certo? Todo mundo concorda, né? Naturalmente, para a gente ser saudável, viver mais, etc. Isso é o corpo. A mente é o quê? A gente desenvolveu o intelecto, estudar e tal, até porque se a gente desenvolver a mente, capaz de a gente ter um Alzheimer, alguma doença ligada à mente. Então, a gente tem que estar desenvolvendo sempre a mente, os pensamentos, raciocínio lógico, buscando evoluir. Então, a mente também é importante. Todo mundo concorda? Sim. E também tem hora que a mente vai precisar descansar, e isso faz parte da mente também, como o corpo também. Tem hora que a gente precisa cuidar da saúde, fazer exercício, e a gente também precisa de descanso. E a alma e o espírito, a gente fala sobre a conexão com Deus, né? E isso independente de religião e crenças, a gente precisa dessa conexão espiritual, porque senão a vida fica vazia, né? Então, para quem já tem aí uma boa caminhada de vida, que já está aí com uns anos de experiência e amadurecimento, vai entender que quando a gente foca só na mente, só no lógico e no físico, a gente se sente vazio. Entende? Então, existe algo espiritual que a gente precisa se conectar com essa fonte, e isso, de certa forma, traz muita completude e até energia mesmo vital, vontade de viver, enfim, e ansiar outras coisas maiores. Tá? Então, ele vai falar nesse capítulo que, basicamente, a gente está aqui para evoluir e que, basicamente, a gente vive para essas 3 coisas, que é importante a gente saber, que é corpo, mente e a alma. Ok? Até aqui? Ok. Ok. Eu vou denunciar uma pessoa daqui que ela tem um parágrafo que ela gostou. Pode ir, pode falar, pode Eu abordar. achei mais... Oi, boa noite. Boa noite. O que eu achei mais legal dessa parte, um parágrafo bem pequenininho, que ele fala assim: não há nada de errado em querer enriquecer. O desejo de obter riquezas é realmente um anseio por uma vida mais rica, plena e abundante. E essa vontade é louvável. O indivíduo que não deseja viver de forma mais abundante é anormal. E, portanto, quem não deseja ter dinheiro suficiente para comprar tudo que deseja é anormal. Eu acho que ele fala até mais para frente que seria uma forma de pecado, né? A gente não estaria vivendo de uma forma mais plena e o que é para ser. Perfeito, é isso aí. Porque, tipo assim, se a gente não tem um recurso financeiro, a nossa mente não trabalha direito. A gente fica muito menos produtivo, né? Se a gente não está alimentado, a gente mal vai conseguir fazer os trabalhos que a gente tem. Se a gente não está com o corpo legal, malhado em dias, por exemplo, você vai apresentar um imóvel para o cliente, se tiver que subir escada, você chega lá em cima, você está fadigado. Isso no contexto corretor. E isso serve para qualquer outra coisa também,
né? Então, assim, e o dinheiro, como ele é a nossa moeda de troca atualmente, a forma mais simples de você alcançar plenitude em todas essas áreas é realmente você se tornando uma pessoa rica, próspera, em vez de ser um problema para as pessoas. Ao invés de você depender das pessoas, você começa a ser um provedor. E a última frase que ele fala desse capítulo é: não há maior serviço para Deus e para a humanidade do que dar o máximo de si mesmo. Isso a gente trata no contexto evolução, né, e no contexto de todas as áreas. Então, se a gente se compromete a dar o máximo de nós mesmos, naturalmente a gente vai conseguir viver a plenitude de tudo que a gente pode usufruir nesse plano evolutivo. Alguém quer fazer mais alguma consideração do primeiro capítulo? Estou vendo aqui uma frase legal. A maior felicidade do indivíduo é encontrada a conceber benefícios àqueles que se amam. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea na doação. Certa vez eu estava falando com um colega sobre dinheiro, sobre ajudar as pessoas, e o meu natural desligamento com o dinheiro, por causa da minha família, que sempre foi aquela típica família pobre, que fala mal de rico e que toda vez que aparece alguém com alguma coisa já começa a criticar. Então, eu ainda tenho um pouco disso arraigado no meu inconsciente. E aí eu fiz um comentário sobre ajudar, sobre alguma coisa assim. E ele falou assim: a melhor maneira de você ajudar é você ter dinheiro. Como é que vai ajudar sem ter dinheiro? E aí, no curso que a Fabiana e eu conduzimos, eu citei a frase de um outro amigo meu que disse o seguinte. Aliás, essa não é de um amigo meu. Essa a gente viu em algum lugar. E a pessoa que mais ajuda o pobre é o rico quando ele deixa de ir para o SUS e vai procurar um médico particular, porque ele está deixando aquela vaga para outra pessoa. Ele não está ocupando aquilo ali. Mas para a gente fazer isso tem que ter prosperidade. Então, o que é até um problema, porque muitas vezes a pessoa ganha dinheiro, mas fica com a cabeça de pobre, que não se permite viver as coisas boas e muito menos deixar, por exemplo, esse tipo de acesso social para aquele que realmente precisa. Faz muito sentido. E aí, concluindo o primeiro capítulo, alguém tem mais alguma coisa para completar? Lembrando que o tema do primeiro capítulo é o direito de ser rico. E para fechar 100%, eu quero saber se alguém ainda não tem claro, e se não tem problema não está claro, tá, gente? A gente está aqui todo mundo para evoluir junto e ajudar uns aos outros. Alguém por algum motivo acha que não tem o direito de ser rico? Alguém por algum motivo fala assim: nossa, eu não tenho esse direito. Eu sinto que eu tenho um bloqueio no meu consciência quando eu falo, eu tenho o direito de ficar rico, eu sinto um bloqueio, assim. Eu falei isso hoje de manhã com a minha mãe. A gente conversando, eu falei de um carro que eu gosto. Aí eu falei: mãe, eu falo e declaro sobre esse carro, mas ao mesmo tempo parece que uma vozinha assim, me falando que não é para mim. Entendi. É isso aí. Isso é um bloqueio, perfeito. E é bom você abordar isso, por quê? Porque agora você já tem consciência de que tem algo que fala na minha mente. Então, a gente descobriu a origem dele e trabalhar isso para você desbloquear. E você saber de todas as possibilidades que tem disponível para você. A melhor maneira para trabalhar esse desbloqueio é se imaginar com frequência já vivendo aquilo. Pode ser uma imaginação mais longa, por exemplo. Vou imaginar com detalhes, dirigindo o carro, passeando, etc. Ou se o cérebro for muito temoso, faz uma imaginação rapidinha. Só se imagina por um instante dentro do carro. Um instante é melhor que nada. E às vezes um instante é tão intenso que é melhor do que ficar 1 hora tentando imaginar. Tá aqui, para o cérebro se acostumar. Por exemplo, antes de casar com esse ser humaninho aqui, eu só procurar, por exemplo, se era para comer, pode ter certeza, você ia me encontrar no lugar mais barato. Tenha certeza disso. Por quê? Mão de vaca, econômico, eu achava o máximo de ser econômico.
Eu gostava de ser econômico. Só que casei com um ser humano com cara de rica e vontade de conhecer coisas boas, e ela me levou. No começo eu sentia dificuldade, depois eu fui acostumando. Agora eu chamo ela para conhecer coisas boas. E a gente já fez coisas inimagináveis, por exemplo, quando a gente viajou para Gramado, quando ela teve a ideia, eu pensei, até parece. Mas eu não bloqueio a ideia dela. Por mais que por dentro eu não me sinta bem, eu não bloqueio. Moral da história. No final das contas, deu tudo certo. Então, só de não bloquear já é uma coisa boa. Agora, o que eu aprendi com isso? Como eu tive uma experiência boa, que foi a viagem, agora eu não só acredito, como eu quero mais. Por isso, André, se você se imaginar no carro e seu cérebro começar a acreditar, olha, eu acho que talvez seja possível, ele vai atrás e ainda vai querer mais. Vai te ajudar a ter mais a clareza dessa mentalização. É. Eu, por exemplo, Boa dica, obrigada, gente. assim, posso até não ter muito, mas eu sonho todos os dias, assim, todos os dias. Eu deito, eu me imagino, assim, numa boa viagem, num bom carro, tudo de bom, sabe? Na praia, né, Cleide? Na praia, eu sempre falo isso, eu só não... eu consigo me imaginar. Assim, olho para o céu, parece que tem dia que eu vejo o céu diferente, como se eu não estivesse na praia, e já aconteceu de depois, às vezes surgiu uma oportunidade para ir. De eu olhar o céu, falei, nossa, está parecendo o céu de uma praia. E de tanto que eu imagino, e ter a oportunidade, pouco depois, de fazer uma viagem. Mesmo que seja, às vezes, parcelada, mas eu faço. Mas a gente tem que sonhar mesmo. Fabi, sonhar não, colocar como objetivo. Tá tudo bem? Alô, Fabi? Estamos te ouvindo. Meninas, tudo bem? Boa noite. Então, assim, eu não sei, não tenho melhorei muito, para dizer a verdade, assim, eu melhorei muito com relação a essa pergunta que você fez a respeito do direito de enriquecer, ter dinheiro. Só que com a idade e o tempo, eu hoje considero rico não só quem tem dinheiro, entendeu? E eu não sei se isso é bloqueio ou não, mas para mim riqueza envolve outros aspectos também, sabe? Então eu me imagino rica com saúde e abundância, né? Abundância em todos os sentidos e com tempo, sabe? Tempo de qualidade, não só no financeiro. Mas, assim, foram alguns anos de caminhada para mudar um pouco essa chave dentro da minha cabeça, sabe? Não, mas o princípio da riqueza mesmo não está ligado à liberdade, tá? Isso. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade de tudo. Fabi, o seu áudio fica mais longe, tá bem longe. Liberdade. Exatamente essa palavra. Antes eu tinha um pouco esse bloqueio, inclusive, com relação à riqueza financeira, melhorei bastante. E hoje eu incluo nesse conceito a liberdade de tempo, de escolha, flexibilidade. Isso aí. Por exemplo, igual o Rafa disse que é econômico. Ele poder saber que se ele quiser, ele pode comer no GRA todo dia, mas ele prefere comer no restaurante da esquina. Sim. Entendeu? Ele tem a liberdade de escolha. É diferente quando eu não tenho a opção. Aí eu não sou livre. Isso. Porque eu me considero uma pessoa simples. Mas eu gosto de coisa boa. Mas eu sou, assim, tipo... enxuta, entende? Sim, minimalista. Isso. E eu não é porque eu posso até comprar, mas eu não prefiro não faz assim. Sentido, perfeito, você tem a liberdade de escolha, maravilha, você já está caminhando. Talvez por isso você não sente tanto bloqueio, porque você já está nessa caminhada. Uma vez a gente reconheceu que a gente era rico, não porque tinha muito, mas porque tudo que precisava
ou a gente tinha condição de comprar, ou a gente recebia. Por exemplo, tomei medicações que chegaram quase R$500 mil. Paguei? Não, o governo que pagou, mas eu recebi. Então já é um tipo de riqueza, já é um tipo de abundância. Mas foi aquele momento. Daquele momento em que eu não tinha carro, que eu não tinha outras coisas, e mesmo assim a gente reconhecia que era rico, principalmente por poder comer, deu vontade de comer, a gente planejava e vai. Liberdade financeira naquele nível. Agora a gente quer liberdade financeira num outro nível, por exemplo. A gente nunca foi no resort. E é bom. E a gente viu umas reportagens e viu que é muito bom. E a gente ainda não tem no cartão, no dinheiro lá separadinho o valor, porque a gente gosta de separar tudo e viajar com tudo separadinho. Mas já está na lista. Para quando? Tem data para ano que vem? Inclusive, Rafa, contextualizando, eu conheço o resort ainda, o Inclusive, eu e a Lu foi totalmente pago pela empresa que a gente trabalhou, então foi literalmente na lei da atração mesmo. Não foi bancado pela gente. A única coisa que a gente bancou foi a passagem de ida e volta, mas, tipo, foram 5 dias com tudo, incluso, assim, tudo mesmo. Só coisa muito boa, coisa que até na época eu nunca tinha experimentado. Então, basicamente é isso, é tipo o upgrade que você recebeu também, né? Agora, uma coisa muito interessante para quando a gente não se permite é pensar qual vai ser minha contrapartida. Como é que eu vou retribuir para o mundo tudo que eu estou recebendo? Isso é legal. Que aí, por exemplo, eu quero um carro simples porque eu percebi que é bobeira ter um carrão. E verdade. De fato né? Escolha. Assim, é uma escolha que a pessoa pode fazer ter o carrão, mas depois ela pode perceber que o simples com qualidade me leva onde eu quero ir. Mas ela pode pensar, ok, eu quero ter o simples, mas eu quero ter dinheiro para comprar o carrão, e com esse dinheiro de comprar o carrão, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Eu lembro um conhecido de Brasília, ganhou um tratamento nos Estados Unidos. E na época ele não tinha dinheiro. Depois ele prosperou, virou um grande empresário, e hoje ele paga o tratamento para 20 pessoas nos Estados Unidos. Mais ou menos isso, né? Não confia exatamente nos números, mas ele faz isso, ele paga o tratamento para algumas pessoas lá. Então, ele pegou a prosperidade que ele conseguiu e aplicou. Agora, eu falo isso porque é o que minha mente vive procurando essa disciplina. Eu vejo que a Fabiana faz muito isso, né? De pensar muito na retribuição antes de pensar na contribuição pessoal, no ganho pessoal. Isso vai estar no livro, é um princípio. O primeiro livro que eu li para me ajudar a melhorar isso, e olha que eu ainda considero que eu preciso melhorar muito, porque tem essas crenças limitantes que acaba que a gente herda da família, né? Então eu considero que eu estou bem caminhando ainda. Mas o primeiro que eu li, e que foi várias chacoalhadas e vários tapas na cara, e que eu falei, meu Deus, estou perdida, foi Pai Rico, Pai Pobre. Que legal. fala muito o que o Rafael acabou de falar. A gente pode também ver, a gente colocar na lista de potenciais livros, a gente pôr como votação para próximos livros. Ele é assustador, quando você começa, você fala, meu Deus, tá tudo errado que eu penso. É um livro que eu li tem muito tempo, e eu realmente, foi um dos primeiros livros que eu li, eu não lembro muito bem o contexto dele, não lembro mesmo. Pegando o gancho da Lu aí, a respeito da riqueza, não é só ter o dinheiro, né, em si, mas tem muitas coisas, muitos outros valores na vida que também é riqueza. E aí, ouvindo ela e ouvindo, né, esses dias, no decorrer do tempo, talvez o que esteja bloqueando também na minha vida é essa questão. Assim, hoje eu sou a mais velha da turma aqui, vamos dizer assim. Então, dentro da minha experiência, de domingo a domingo, focada no trabalho, e não ter um tempo de qualidade de vida, aí eu vejo vocês mais novos nessa linha, que é um propósito, vocês têm tempo, né, para isso, em termos de que, vou fazer agora, porque no futuro vai estar garantido. E aí hoje eu vendo assim, então pode ser um bloqueio meu, a questão de que a vida não é só trabalho, a vida também é viver um pouco,
Hoje o Lucas, nós estávamos falando sobre uma possível tempo que a gente pode ter ali no convite que a Cleide falou. Aí o Lucas ainda falou assim, eu falei, gente, vamos agendar já. Aí ele comentou assim, não, é perigoso a gente agendar e tirar o foco do trabalho. Aí na hora vem aquele negócio assim, nossa, então é só trabalho, a gente não pode pensar outra coisa na vida. Então isso para mim é muito forte. Vânia. Não, é assim, é a minha dificuldade, Lucas, é a minha visão. Desculpa te interromper, só para eu fazer uma correção na frase aqui, acho que você até vai conseguir colocar melhor o que você quer falar. Não a gente desfocar do trabalho, tá? A frase foi sobre a gente colocar uma meta, né, e trabalhar em cima dela para a gente fazer. Acho que assim você vai conseguir colocar melhor o que você quer falar. Meta? Tem a ver com o que ela entendeu também, né? Na hora que ela ouviu, aí o cérebro... Eu entendi que assim, nós não podíamos agendar uma data, porque senão a gente ia ficar só pensando na data da viagem e não ia focar no trabalho. Foi isso que eu entendi. Então, tipo assim, não, deixa para agendar na época que for, porque se nós for focar agora, a gente vai ficar pensando muito na viagem e não vai ter tempo para focar no trabalho. E aí, onde que vai aquela luzinha assim, poxa, então a vida é só trabalho. Então, para mim, hoje, é muito forte essa questão de que cadê a vida de ter uma pausa, de ter Por isso que a riqueza está atrelada à liberdade. E é igual eu falei, liberdade de tempo, de poder fazer o que eu quero, quando eu quero. Liberdade geográfica, eu posso ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser, da forma que eu quiser. E a liberdade também de se conectar com Deus. Tipo, não, eu quero todos os dias, às 18 horas pontualmente, eu quero tirar um tempo para me orar e ficar ali 3 horas e tal. Ou meditar, ou estudar, enfim, ler a Bíblia. Isso é a liberdade também, de você exercer a sua espiritualidade. Você não precisa não existe uma regra. Por isso que a riqueza está muito atrelada à liberdade. Quanto à questão de, nossa, é só trabalho? Depende. Às vezes, por exemplo, o Lucas, ele tem uma tendência a ser meio workaholic, né? Que é a pessoa que gosta de trabalhar muito e está vendo que está dando resultado, se aprofunda mais. Eu tenho um pouquinho disso também. Eu acho que pode ser alguma coisa a ver com TDAH, que a gente entra no hiperfoco, ainda mais quando o negócio está bom. Mas esse é o mapa de vida do Lucas, e vai ser totalmente diferente, por exemplo, do seu mapa de vida. Então, o conceito de riqueza, ele acaba se tornando pessoal, e aí o conceito do livro é direcionar para o quê? A ciência de ficar rico. E aí ele vai dar os caminhos de alcançar a riqueza, e como isso funcionou na vida de grandes pessoas, grandes nomes ao longo da história, porque é um livro um pouco mais antigo já, acho que foi escrito em 1900 e pouco, não tinha nem, né, tecnologia. Então, ele vai contextualizar isso. 1910. 1910. Então, mas o conceito da riqueza em si, ela é muito pessoal, e às vezes você vai chegar num nível de riqueza e fala assim, tá bom, tô com um carro legal, tô na casa legal, viajo 3 vezes, 4 vezes no ano, e tá joia, entende? Então, o limite, na verdade, a gente vai determinar e se torna pessoal, entendeu? Não vai ter uma regra. O que tem a regra de enriquecer. Faz sentido para mim fazer? Faz. Não faz, tá tudo certo também, entendeu? É mais ou menos nesse sentido a linha do livro. Então, a gente fechou o direito de ser rico, e agora a gente vai falar sobre o segundo capítulo, que é existe uma ciência de ficar rico. Leonardo, você queria falar? Deixa o Léo falar. Conta aí. Eu quase fui silenciado. Eu quero saber se o meu caso é parecido com o do Fael. Só que, a forma que eu penso. Eu também sou muito econômico. Eu cresci na economia, então eu gosto eu aprendi a ser econômico, e às vezes eu acho que até demais. Porque, por exemplo, para mim, o econômico tá ótimo. Tipo, eu gosto, não é que eu gosto, né? Mas eu aprendi que o simples, para mim, me supre, só que a Natália é um pouco diferente, ela já gosta da coisa boa. Então, ela gosta de coisa boa, de coisa cara, a mesma coisa do pai. E eu não. Então, para mim, se eu posso
escolher entre comer entre comprar uma roupa de R$ 30, só que se eu for oferecer essa roupa de R$ 30, que claramente a qualidade dela vai ser duvidosa, a Natália já vai na de 80. Então, a gente tem essa diferença, e eu também penso assim, eu sei que eu vou ter muito dinheiro, que eu vou ser próspero, eu me imagino dessa forma, mas eu acho que eu não vou usufruir tanto dessa riqueza. E se eu tenho dinheiro para ter algo, por exemplo, eu tenho dinheiro para ter, vou falar de carro porque é o meu foco agora. Se eu tenho dinheiro para ter o melhor carro, não é a minha situação atual, mas daqui uns anos vai ser. Se eu tenho dinheiro para ter o melhor carro que tem, mais caro, mas eu posso escolher entre um pouco mais barato e também entrega legal, eu vou preferir esse que é mais barato e que consegue me suprir. Eu quero saber se é um bloqueio, e depois a Nath também quer falar o bloqueio dela. Sabe? Quer comentar? Não, no meu ponto de vista, talvez não seja um bloqueio desde que você tenha a opção de escolha. Entende? Talvez seja mais inteligente, porque o valor que você não vai gastar com aquilo, você pode, por exemplo, investir. Igual eu e a Lu estava na decisão se a gente trocava de carro agora ou não. A gente achou que é mais inteligente segurar pelo menos mais um mês para a gente sentir e pegar o dinheiro e investir em algum imóvel, alguma oportunidade de mercado. Né? Então, assim, é a liberdade de você escolher. Mas o Rafa, como vive um conceito parecido, pode dar a explicação dele. Eu sugiro que toda vez que a gente perceber uma coisa que pode ser um problema, que a gente anote e medite sobre isso. Medite para os mais religiosos que orem sobre isso, para poder entender, falar, isso aqui é uma trava, é um bloqueio, ou não, ou é da minha identidade, está tudo certo. Eu acho que o sentimento é o segredo. Se eu sinto tranquilo, ótimo. Você falou das camisetas, por exemplo. Eu comprei umas camisetas baratas, porque eu não sei porquê, eu vi lá e gostei. E eu estou amando. Mas não é para trabalhar. Para trabalhar, eu sei que eu preciso de uma camiseta melhor. E eu tenho. Tá ali. Fiz questão de não encher o guarda-roupa com 20 camisetas. Eu tenho o suficiente, por exemplo. Eu ministro 2 treinamentos por semana. Então, essa semana eu preciso ter 2 camisetas boas. Mas é claro que não posso ter só 2, que semana que vem tem mais 2. Então é bom ter um pouquinho. Agora, então a primeira coisa para todos, toda vez que a gente pensar que pode ser um limite, anotem. E eu vou me perguntar se eu também não estou exagerando, porque ela às vezes acha que eu estou exagerando, e eu aprendi que mulher sempre está certa. Então vamos ouvir. Segunda coisa permita-se. De vez em quando, permita-se. De vez em quando, permita-se, em condição, permita-se experimentar o melhor, o mais caro, a camiseta. Por exemplo, morria de vontade de ter uma camiseta da Insider. Agora eu tenho. Não tenho um monte, mas eu tenho uma. Daqui uns dias eu vou ter 2, depois eu vou ter 3. Logo, assim a gente vai experimentando. Anotem o que achar que é um problema, meditem e experimentem. A experiência é boa, porque teve um momento na vida, por exemplo, eu e a Lu, a gente foi no Lifebox, dia 10, comemorar 10 anos e 4 meses, não, 13 anos e 4 meses que a gente está junto. E eu me lembrei na hora de pagar a conta que há 13 anos atrás, para a gente ir uma vez no mês no Lifebox, era na ponta do lápis. Era contado o dinheiro, não dava para a gente pedir o que a gente queria, a gente tinha que olhar o que dava para comer, para viver a experiência, entende? E eu vou ser mais específico, eu te conheço faz tempo. O seu sonho era um dia poder encher o tanque do carro. Eu já tive essa meta, andar com o tanque cheio, porque eu ficava andando só com o carro na reserva, era horrível, porque toda hora eu ficava com medo de ficar ficar sem combustível. E eu nunca fiquei andando na reserva, mas quando eu lembro da sua história, eu agradeço, porque eu sempre encho o tanque. Ai, que bem. Então, isso é uma abundância tremenda, eu sou muito grato por isso. Então, assim, o se permitir, e principalmente abrir a mente para conhecer coisas maiores e melhores, faz diferença. Seu comentário, Nath.
Tá bom. Não, eu só ia comentar, porque eu também tenho vontade de ser rica, não só para usufruir para mim, mas para outras pessoas também. Eu acho que o meu principal objetivo, eu acho que é ser próspero para ajudar as pessoas, principalmente família. Mas eu não me vejo nesse lugar tão assim, sabe? Eu tenho um pouco medo de um dia me tornar rica e não conseguir administrar e ser um desastre, e também medo do novo, né? Eu acho que talvez isso seja um bloqueio. Comentário, Rafa? Já anota aí e coloque as suas condições, por exemplo. Uma coisa eu não quero abrir mão na vida: humildade. Isso eu não quero abrir mão nunca. Então eu coloco: eu aceito ser rico e humilde. E pode ser os dois, né? Então, anota aí: eu aceito ser rica e humilde. E nem coloca mais, não. Eu quero ser rico, mas... Não, tiro mais. É só acréscimo. É só acrescentar. Então, eu aceito ser rico e humilde. Eu aceito ser próspera e feliz. Eu aceito ser... Por exemplo, o medo de muita gente é perder a ligação divina. Não, seja um rico que colabora, que ajuda, que serve. Então, eu aceito ser rico. E outra coisa, tira a palavra quero. A palavra quero é muito limitante. Fala: eu decido, eu escolho, eu aceito. Porque quem aceita, por exemplo, toma. É só pegar. Aceito. Agora, quem quer, tem que ir atrás, tem que procurar, e nem sabe se vai encontrar. Então, eu aceito, eu permito, eu escolho. Isso aí. Mais alguma consideração sobre esse tema para a gente ir para o próximo capítulo? Não. Eu vou pôr uma tolerância de 1 hora de reunião, porque a Lu falou para mim não esticar muito, senão ia ser chato e ninguém ia querer vir no segundo encontro. 1 hora é bom, 1 hora eu pergunto. Aí, se quiser estender um pouquinho, a gente estende, pode ser, e se não, a gente marca a próxima semana, ou próximo dia. Fabi? Vai ficar gravado, porque eu perdi boa parte, que ficou um ruidão aqui. Vai ficar gravado. Eu coloquei para gravar, eu vou pôr no YouTube e mando para vocês. Tá bom, obrigada. Tá? Então, vamos lá. O capítulo 2, ele vai falar sobre o assunto que existe uma ciência para ficar rico, tá? Eu vou falar que eu fiz muitas marcações, tá? Quanto mais o livro vai aprofundando, eu fui fazendo mais marcações e mais associações. Alguém quer comentar alguma coisa do capítulo 2, ou até do capítulo 1 também? Não tem uma regra específica? Fabi, eu até marquei na segunda página dele aqui, eu marquei o primeiro parágrafo. E é esse que fala: enriquecer não é uma questão de ambiente, pois se fosse isso, todas as pessoas de certos bairros se tornariam ricas. E aí ele cita no final do parágrafo a mesma coisa. Ambiente, lá na frente, inclusive, ele vai citar que, claro, o ambiente influencia. Se alguém for no deserto do Saara, não vai ir esperando fazer negócio. Hoje em dia, talvez até aconteça, né? Hoje em dia pode. E aí, o que acontece? Eu, por exemplo, a minha família, a minha casa e a minha família... Ô, mãezinha, obrigada. E a minha família como um todo é um ambiente que eu, a vida inteira, culpei e ainda culpo pelos meus alguns fracassos, né? Por algumas travas. E aí, lendo isso, eu percebi que realmente é isso. Se fosse um ambiente... Por exemplo, Goiânia é uma cidade do PIB considerável, todo mundo aqui seria rico, né? E muitas das pessoas que fazem história, elas saíram de periferia, por exemplo, né? De lugares com menos oportunidades que a gente que está aqui reunido hoje. Então, eu hoje, lendo mais cedo, porque essa parte eu li hoje mais cedo, quando eu estava antes de estar para o trabalho, né? Eu percebo que eu faço muito isso. É claro que, como ele cita lá na frente, né, o ambiente tem suas influências no trabalho, por exemplo, o curso que você está fazendo, né, às vezes não é algo que você quer, então tem suas influências. Porém, eu percebi, né, nesse segundo capítulo, tanto que foi o que eu estou sem as minhas anotações aqui, foi o que mais me guardou na memória, me marcou que eu faço muito isso.
E a minha família, a minha casa, principalmente, a minha família, é o principal ambiente em que eu, inconscientemente, muitas vezes, culpei por conta disso, porque eu sinto que a minha família ela tem medo da riqueza, vamos dizer assim, né? Inconscientemente. Então, eu, naturalmente, é um tipo de ambiente que eu culpo por não dar certos passos, né? Eu acredito que a energia desse ambiente, ela me puxa para trás, muitas vezes. Pode ser que isso aconteça? Talvez, não sei. Mas eu percebo que a maioria das vezes sou eu quem prefiro, quem decido, né, colocar a responsabilidade no ambiente. Tirar ela de mim e colocar no ambiente, muitas vezes inconsciente, né? Não, perfeito, ótima colocação. Eu tinha grifado aqui também para falar sobre isso, porque ele realmente, nesse capítulo, ele vai desconstruir algumas mentalidades que a gente tem, que foi injetada na nossa cabeça, e que muitas vezes a gente acredita que é verdade. Por exemplo, essa, que a riqueza, ela é dependente de ambiente. E, de fato, não é. E a gente tem, por exemplo, todo mundo aqui conhece alguém que é herdeiro e quebrou, ficou sem nada, não conhece? Eu conheço vários. Por exemplo, numa mentoria que eu fui em São Paulo, tinha muita gente que estava lá, que os pais eram donos de grandes imobiliárias, e eles herdaram a imobiliária, estava quebrando e eles não sabiam o que fazer. Se fosse uma questão de ambiente, eles cresceram num ambiente próspero, cresceram ali juntos, sabe, de A a Z, mas estão quebrando. Então, é só desconstruir que, não, a pessoa é rica porque foi fácil para ela. Isso não é uma regra para enriquecer. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque senão a gente vai falar, não, nasci numa família mais simples, então só fica rico quem tem oportunidade. Então, se fosse assim, ninguém que nasceu na favela ia ser próspero. Por exemplo, o Flávio Augusto, que é um bilionário brasileiro. Ele saiu da favela, do Rio. Então, assim, existem vários e vários exemplos. Provavelmente a gente conhece alguém que nasceu numa família simples e é super próspero. O ambiente influencia, mas não determina. Perfeito. É igual genética. A genética influencia a nossa saúde, mas ela não determina. O nosso comportamento determina tanto quanto ou mais a nossa saúde. Agora, o maior ambiente é esse aqui. É a mente. É aquilo que a gente foi alimentando ao longo da vida. Eu acho que a maioria de nós passou por mentalidade limitante, tanto na família quanto na igreja, e assim por diante. Por exemplo, eu praticamente tive um voto de pobreza, devido ao tempo do seminário estudando para ser padre. Não cheguei a emitir os votos, mas vivi como se tivesse, porque quem está lá dentro já vive. Só não assinou o papel, mas já vive. E, aliás, faltava um ano só para eu assinar esse voto. Então, já vivia por dentro. Aí, tirar isso, muitas vezes, é complicado. Tem que fazer uma ressignificação e fazer o cérebro reaprender. Alguém tem dúvida sobre, acha que só quem nasce em ambiente rico que fica rico, ou já superamos? Já ok, né? Outra coisa que ele fala é talento. Ah, tá, pode falar, Luciana. Tá ouvindo bem? Que aqui tá bem... Sim. Agora cortou um pouquinho. Lu, acho que a sua internet deve estar com sinal ruim. Alô? A sua internet deve estar com sinal ruim. A gente está te ouvindo, mas você está travada. Então tá bom, vou continuar, se pelo menos dá para ouvir, né? Não, mas pode falar, a gente está te ouvindo. Uma coisa que eu achei interessante aqui, grifei, enriquecer envolve a necessidade de lidar com indivíduos, de estar onde há pessoas com quem lidar. Por incrível que pareça, eu sou cientista social, mas eu não acho tão fácil lidar com indivíduos. E aí eu fico pensando, será que é possível? Mas aí tem a parte B. Lu, deixa eu só fazer um comentário. Inclinadas a negociar da maneira que você deseja. Aí a gente vai falar de ambiência, que é, por exemplo, quando eu cobro um valor, vai ter um ambiente que as pessoas não acham que valha tudo isso, e tem lugar que as pessoas vão achar que está barato. E aí eu preciso encontrar o meu valor e estar ali para negociar com as pessoas que, de fato, vão saber dar o valor necessário.
Deu para compreender? Porque é um pouco confuso mesmo. Eu entendi o que você quis dizer. Agora a questão, quem puder aí colaborar, é a necessidade de lidar com indivíduos, essa parte que me pega. Mas você não precisa lidar com qualquer indivíduo, você pode lidar com os indivíduos que estão de acordo com a sua filosofia e cultura de vida, entendeu? Entendi. Por exemplo, a gente tem muito cliente lá. Teve cliente que queria pagar 1,5 milhão numa chácara à vista no dinheiro, eu derrubei a negociação. Porque ele não queria declarar, ele não queria pagar dentro do banco, ou seja, provavelmente era dinheiro ilícito. E eu iria receber uma comissão aí de o quê? 1 milhão daria 25 mil, de mais de 25 mil reais. E, tipo, na semana, era só ir lá fazer o negócio e receberia. Então, a gente chega, e aí é que tá, o ser rico, não, às vezes vai ser, por enquanto, só dinheiro, nesse momento de construção, mas a liberdade de escolher com quem eu quero trabalhar ou não. Uhum. E a Luciana falou que, apesar de ser cientista social, tem essa visão do ser humano, eu já diria que é o oposto. Por ser cientista social e lidar com o ser humano, vem esse sentimento. Esse dia a esposa estava brigando comigo por causa das coisas que eu estudo, que ela fala assim, para eu ir devagar, porque quando ela ouve as coisas que eu estudo, ela começa a ficar triste com a humanidade, para não dizer com raiva. Quando a gente conhece essa parte do ser humano, sim, a gente se frustra. Então tem que olhar um pouquinho além. É um trabalho pessoal. Depois, quando eu for lá na imobiliária, talvez a gente converse, se você estiver lá, a gente conversa um pouquinho. Ou a Fabiana, né? A Fabiana está fazendo um trabalho legal para abrir o filtro para ver mais coisas boas do que coisas ruins. Não significa parar de ver coisas ruins, porque senão a gente vai ficar manco, né? Ou seja, só funciona de um lado. Mas ver mais o lado bom que existe. Só que às vezes ele não aparece tanto. Eu acho que esse é um grande exercício, inclusive que na terapia eu estou trabalhando bastante isso. Isso é bom. Outro ponto que ele vai falar, além de ambiente, é que enriquecer não é uma questão de talento. Porque quantas pessoas talentosas que a gente conhece que não são ricas, né? E quantas sem talento nenhum são ricas também. Ou vocês discordam disso? Talento não é, cada um tem o seu, e por não conhecer a pessoa não desenvolve, porque eu acredito que cada um tem o seu talento. Talvez não conheça e não desenvolva ele. E às vezes a pessoa desenvolve, mas não ganha dinheiro com isso. Entende? Que cai naquela, na minha opinião, né? Cai naquela que dinheiro, riqueza não é só o dinheiro. A pessoa desenvolveu um talento, trabalha o talento ali, porém, o foco dela não é o dinheiro, mas a riqueza que traz do retorno que ela está fazendo. Entendo seu ponto de vista, mas aí no caso aqui que a gente está abordando, a gente está quebrando os paradigmas que a gente tem. Por exemplo, se eu acreditar que para mim enriquecer eu preciso ter algum talento, e esse talento eu não tenho, então eu vou ter o bloqueio de que, eu não fico rica porque eu não tenho tal talento, entendeu? É mais no sentido de quebra de objeções mentais mesmo. E não que é uma regra, que para enriquecer eu preciso ter talento, nesse sentido específico, por exemplo. Às vezes eu falo, não, eu tenho, sei lá, vamos supor que eu seja analfabeta. Não, eu não vou enriquecer porque eu não sei ler. E aí a gente vai passar por si, poxa, mas todo mundo que não sabe ler não enriquece. Aí a gente vai ver tantos produtores rurais multimilionários que às vezes sabem nem escrever o próprio nome. Então, assim, não existe uma regra específica de que para enriquecer depende de talento. É mais ou menos nesse sentido, entendeu? Eu diria que, de fato, algumas pessoas vão ter uma habilidade quase inata para chegar, pôr a mão e fazer virar ouro, porque, por exemplo, são muito bons em comunicação. Agora, se eu não tenho esse talento, eu posso, no mínimo, criar uma habilidade, vamos colocar isso como um subnível, e aí vai ser por meio do esforço, mais trabalhoso, mas vai me levar tão longe quanto, ou pelo menos bem perto. E às vezes a pessoa é um exímio comunicador e não se desenvolve por alguma coisa, ele se trava porque às vezes ele está falhando em, de fato, alguns princípios determinantes de riqueza. Eu vou dar um exemplo.
Tem uns amigos nossos lá da adolescência, quando eu morava na fazenda, ele foi gerente, antes de ser gerente, ele era vendedor, né? Ele vendia materiais, ferragista, né? Mas que vende materiais para a construtora. E aí ele começou como gerente, pedia o rancho, ele levava aqueles clientes especiais, e ele começou a fazer amizade. Hoje, eu fiquei impressionada com o vídeo que eles mandaram ontem. A fazenda dele, ele colhendo, você vê o tamanho das máquinas, eu fiquei impressionada de um vendedor esperto que virou um gerente e hoje ele é rico, sabe? Aí eu olho para ele, aquele menino que era esperto, eu achava ele esperto, que soube administrar, né, a oportunidade que ele teve. Perfeito. Que não acontece com todos, né? Sim, talvez ele conseguiu se encontrar ali e seguiu algumas regras e leis a modo inconsciente. Uhum. Por exemplo, igual você falou que ele sempre fazia reuniões, chamava os clientes, fazia festa por conta dele, não era? Por conta de conquistar aqueles clientes, assim, ele gostava de pescar, ele arrumava um rancho, aí ali ele pagava a carne, você entendeu? Através dali, ele ia conquistando, sabia que ele gostava, ele foi criando amizade, e através dessa amizade, foi fluindo negócios. Perfeito, isso aí é um dos princípios que a gente vai aprofundar aqui na leitura do livro, e ele foi assim, ele acertou muito aí. Uhum. Outro ponto que o livro traz também, que não é uma questão de economizar dinheiro, porque muita gente economiza dinheiro, vive economizando e não é rico. Às vezes é um miserável, às vezes tem só dinheiro. E, tipo, é aquilo que a Vânia falou, não tem tempo de qualidade com nada, com ninguém, tá travado financeiramente e na vida também só tem dinheiro ali, não tem mais nada. Então, às vezes, a economia, que às vezes a gente... não, eu só vou enriquecer quando eu começar a economizar. Não, às vezes você pode enriquecer sem economizar, porque às vezes o seu dinheiro que você está economizando, você está multiplicando em algum negócio. Então, é uma das crenças que a gente tem que quebrar também. E a intelectual, para ser rico eu tenho que ser muito inteligente, eu tenho que transcender, conhecer o mundo inteiro, fazer um MBA, pós-graduação e tal. E a gente ter a consciência de que nem sempre o mais inteligente é o mais rico. Eu gosto muito daquele vídeo, não sei se vocês já viram, do burrão. Já viram? Eu vejo todos, acho o máximo aquilo. O burrão é não conheço, não. Não conseguiu terminar. Eu também não conheço. Depois eu mando lá no grupo do livro. E aí ele tá um dia numa lanchonete. Não, lembrei. E chegou o amigo dele, da quinta série, que era um nerd. E virou engenheiro e ia fazer uma entrevista de emprego numa multinacional gigante, e o burrão estava lá, e ele falou, fulano, ele, oi, burrão, e tal. Ele, eu vim fazer entrevista em tal empresa, porque eu sou pós-doutor não sei o quê, e não sei o quê. Ele, nossa, que legal, então você estuda, legal, e tal, tal. E você, burrão, o que você fez? Ele, não, nem terminei a quinta série, não, eu gostava de ficar mexendo com pauzinho, e aí eu montei um negócio de arrumar armário e tal. Ele, tá, não, então entendi e tal, não sei o quê. Aí, no final das contas, ele descobre que o burrão é o dono da multinacional. Por quê? Porque ele não terminou a quinta série, mas ele era um empreendedor nato, ele começou a construir, fazer móveis, de móveis ele começou a mexer com construção civil, depois começou a mexer com... Enfim, a história, o contexto é esse. Então, a empresa onde ele ia fazer, aí ele falou assim, nossa, então fala lá com... que eu sou seu amigo e tal. Ele falou, não, é porque eu não tenho capacidade, então quem faz isso é o RH. Tipo, ele é o burrão, entendeu? Mas ele é o dono do negócio todo. Porque o intelectual, às vezes, não é o que vai determinar o fator de sucesso ou não na vida da pessoa, entende? Ajuda, mas não é o fator determinante. Alguém tem alguma ponto sobre isso? Já deu 1 hora. Aí eu já vou caminhar, então, para finalizar. Outro ponto que ele traz é que todas as profissões e todos os negócios, você pode prosperar. Com, por exemplo, alguns alertas. Por exemplo, ele fala sobre o petróleo.
Hoje, como é que eu, Fabi, vou concorrer com a Petrobras, vou construir meu império do petróleo? Tem algumas coisas que são monopolizadas, entende? Então, ele fala que, naturalmente, tem coisas que não vai dar para crescer de fato, que são monopólios. Aí a gente está falando de coisas grandes, por exemplo, metalúrgica, etc. Ou, não, eu vou ser uma grande, vou ter frotas e frotas de navios cargueiros para cruzar o oceano. Então, assim, são coisas, às vezes, irreais que existem monopólios. Mas, por exemplo, fiz reunião com os meninos do TI semana passada, o Gustavo e o Bruno. O Bruno, ele ganha muito dinheiro no marketing digital, fazendo o quê? Vendendo carimbo. E eu conheço várias lojas de carimbo ali, que o cara é chaveiro e faz carimbo. E, tipo, o cara vive ali para pagar aluguel e pôr alimento dentro de casa. E ele faz mais de 120 mil por mês vendendo carimbo na internet. Ou seja, qualquer profissão, qualquer coisa que você faça as coisas de uma certa maneira, que é o que o livro fala, fazer as coisas de uma certa maneira, você vai prosperar. Como, por exemplo, na nossa área, tem muito corretor multimilionário, como, por exemplo, o Ricardo, né, Martins. O Ricardo Martins, a Mônica Poplavski, são corretores que começaram de baixo e hoje são muito ricos e prósperos. E a gente tem corretor também que está 10, 15, 20, 30 anos, quando fundou, cresce e não prospera, e não enriquece. E na prática, o Luquinhas já está sentindo qual que é a diferença. Por exemplo, começou um corretor com a gente, eu não posso falar muito, mas assim, enfim, tem pessoas no mercado imobiliário que fazem coisas que vão travar a prosperidade e que estão no mesmo tempo que eu no mercado, ou até antes, e que não tem imobiliária, e que não está desenvolvendo um time, que não está prosperando, entende? A gente tem o mesmo tempo, é a mesma profissão, são as mesmas oportunidades, é o mesmo negócio. Mas, se a gente fizer de uma certa maneira, a gente vai mais rápido. Se a gente quiser testar, o Pablo Marçal falou isso, testar, bater cabeça, do jeito errado, a gente vai demorar mais tempo para chegar no mesmo lugar. Então, eu posso encurtar o caminho, fazendo as coisas de uma certa maneira, ou eu posso demorar mais e questionar mais e tentar fazer do meu jeito. Mas a oportunidade está para todos. Isso tem que ficar muito claro. Alguém quer comentar para mim falar o último ponto importante desse capítulo que a gente tratou? Foi o segundo? Ô, Fabi, só voltando aqui na questão... Podia fechar os microfones que ele não for falar. É melhor, né? Só voltando aqui na questão do talento, eu acho que você deu um ótimo exemplo aí. Vamos tirar o Ricardo daqui, que é o mais conhecido da turma. E você citou a Mônica, né? Eu sempre cito o Azeredo também. Sabe que é curioso no Azeredo, por exemplo, que ele é um cara que ele não tem nada do que o mercado imobiliário busca num profissional. Ele é um cara nerd com a cara de TI. E que hoje, no condomínio fechado, por exemplo, em Goiânia, ele é o cara referência e resultado de número em condomínio fechado em Goiânia. E é um cara que ele não tem o talento que o mercado imobiliário geralmente precisa. Ele não é uma Fabiana Serra Vale, por exemplo, extremamente comunicativo. Ele é total ao contrário disso. Porém, ele é, hoje aqui em Goiânia, em questão de condomínio fechado, ele é, acho que o principal, ou está entre os 5 principais, né? Então, materializando, colocando na prática esses exemplos, né? Aí onde eu consigo encontrar aquela questão do talento, que foi até um questionamento da Vânia também, né? Essa diferença. Ele é um cara que ele não tem aquele talento que o mercado imobiliário geralmente procura, que os melhores recrutadores do mercado procuram. Mas ele é um cara que ele conseguiu fazer história e conseguiu construir uma carreira sólida dentro de um mercado que não tem a cara dele, vamos dizer assim, né? Dentro de um mercado que precisaria de um talento de comunicação em que ele não tem. Verdade, show. Esse é um ótimo exemplo na prática para quem está no mercado imobiliário e consegue ter essas referências. E o último ponto que eu anotei aqui deste capítulo 2, que finaliza no livro físico na página 16, é verdade que você terá melhor desempenho em um negócio que goste de fazer e que lhe seja adequado.
e que você tem talentos bem desenvolvidos. Se sairá melhor em um ramo que exija exercício desses talentos. Então, o que ele está concordando é, naturalmente, se você gosta do que você faz, você tem muito mais chance de prosperar do que você fazer algo que você não goste. Então, essa coerência, e aqui já está mais ou menos uma pincelada de uma das regras para você ser rico, é o quê? Você fazer aquilo que você gosta, porque você vai entregar o seu melhor. E mais na frente, a gente vai ler o quê? Que para a gente ser rico, a gente tem que dar o nosso máximo em tudo que a gente fizer. Então, se a gente faz aquilo que, de certa forma, a gente gosta, a gente está alinhado com aquilo que a gente acredita, naturalmente vai ser mais fácil do que aquela que está fazendo o que não gosta ou fazendo aquilo que não acredita. Certo? Alguém quer ponderar mais alguma coisa do capítulo 2? Rafael? Não? Gente, deu 1h e 15 minutos. Não, 1h e 10 minutos. Não, é 1h e 5, né? 1h e 5 minutos de reunião. Tem muito mais assunto, a gente ficou longe do capítulo gratidão da página 40, mas eu acho que foi proveitoso até então. Vocês querem continuar, vocês querem parar e a gente marcar o próximo encontro? Fabi, eu queria que você, antes de finalizar, só falasse um pouquinho sobre fazer, conforme o livro fala, de uma certa maneira. Tá. Fazer de uma certa maneira. Porque dentro desse certa maneira, ele tem muitos pontos que ele vai trazendo durante o livro até o final dele. Então, ele vai dando sinais, entre linhas, eles vão entregando sinais, que foi um desses que eu falei, fazer o que você gosta. Fabi, eu não gosto do que eu faço. Tá, qual o modelo, qual a forma você poderia fazer para você gostar do que faz? Se de toda forma é nenhuma, tem que reavaliar e ver de fato que você gosta de fazer aquilo que você vai conseguir se dedicar profundamente, porque uma dessas certas maneiras é você fazer o seu melhor aonde você estiver. E ele fala, se não tem como você mudar a sua profissão, o que você faz agora, faça o seu melhor onde você está, faça siga as outras regras, que aí aqui a gente vai falar sobre o que o Fael comentou, da gente mentalizar aquilo que a gente quer, que naturalmente os caminhos vão se abrindo para você seguir o seu caminho. Mas agora, de imediato, faça o seu melhor onde você está. Esse é um ponto que ele vai falar, vai pegar bastante. O certo maneira, principalmente a partir do princípio da gratidão, do próprio de gratidão, ele vai começando a entregar mais princípios. Aí é tanto que, eu não sei se vocês vão conseguir ver, aqui são as anotações, tá vendo, do próximo capítulo? Conforme o livro vai andando, vou abrir aqui para vocês verem, eu vou fazendo mais observações, tá vendo? Tem lugar que eu vou colocando, olha aqui, o tanto de coisa que eu vou ter aqui de lápis, tá vendo? Por quê? Como ele vai aprofundando numa forma que, às vezes, numa página, a gente vai trazer muitos temas, muitos assuntos. Às vezes pode ser um pouco mais complexo ou não. Pode, às vezes, ser simples, até porque são as temas que a gente conversa bastante lá pessoalmente. Não, provavelmente eu não respondi a sua pergunta da certa maneira, né? Tá mudo. Não, você deu uma pincelada, que né, fazer, começa por aí também, né? Fazer o que você gosta e fazer o melhor que você consegue. Aonde você está. Aonde você está. Isso é um dos princípios fundamentais e é um dos primeiros que ele vai tocar aqui. Eu acho que ele até deu uma pincelada aqui atrás sobre esse assunto. Mas no meu caso, eu sou muito dedicada em tudo que eu faço, eu procuro fazer o meu melhor, dar o máximo de mim, em todas as áreas das coisas que eu faço. Ano passado fiz essa transição de ser corretora, né? E são muitos desafios.
E aí eu questiono hoje, eu falo, será que eu realmente estou no lugar certo? Gosto de conversar com as pessoas, sei atender, sei conversar, mas o maior desafio para mim nessa profissão eu falo que a gente tem que dar um equilíbrio emocional muito grande, porque quando a gente bate na trave, né, vai dar uma venta, saiu e tal, e de repente a coisa desmorona. E isso tem sido com muita frequência, eu sei que faz parte da nossa profissão, mas é com muita frequência isso para mim. E isso tem hora que eu sinto que me desequilibra emocionalmente. Uhum. E aí eu fico, será mesmo que eu estou no lugar certo? Então, assim, não é por falta da dedicação. Isso é um perfil meu, de tudo que eu faço, eu procuro fazer o meu melhor. Perfeito. Mas eu questiono porque abala muito, tem mexido muito com o meu estado emocional, né? Essa situação que faz parte da nossa profissão. É isso, a nossa profissão é isso, né? Sim. Mas aí eu questiono. Faz parte da nossa profissão e, sim, dar o melhor já é o primeiro passo para o sucesso. É aquilo. A gente, às vezes, não vai ter o resultado de imediato conforme a gente gostaria, apesar de que eu acho que os seus números são bons, tá? É só realmente questão de ajuste. E durante o livro a gente também vai aprofundando em outras regrinhas e outras coisinhas que aí só você vai poder falar, peraí, eu estou fazendo isso aqui ou não. Uma delas você já me entregou aí, na sua fala, que esse medo de estar no lugar errado, geralmente o medo, ele atrai, aí a gente fica num ciclo ali travada, porque, na verdade, não é que não está dando certo, é o nosso medo de não dar certo, está fazendo não dar certo. Mas isso é medo? Provavelmente o medo ou qualquer tipo de sentimento negativo. Por quê? Como é que funciona? O nosso corpo, ele é energia, tá? Então, eu vou falar para você assim, Vânia, não pensa num elefante rosa. O que você pensou? Um elefante rosa. Então, a sua energia tá assim, nossa, tem que dar certo porque eu preciso muito, porque eu tenho um monte de conta, eu não posso mexer no meu dinheiro e tá. Qual a vibração que eu estou emanando? É que da necessidade. A energia que eu estou emanando é da necessidade e não do resultado. Por isso que às vezes eu brinco com vocês, e a gente pensa já você usufruindo do dinheiro. Por exemplo, a gente fez uma venda mês passado e eu falei, Lucas, você vai receber até dezembro, parcelado, o cliente não tem condição de pagar. Isso, ele foi super claro. O Lucas, não, beleza, fechou. Conversei com os envolvidos, beleza. O cliente vai terminar de pagar hoje. Ou seja, o que ele ia pagar em até dezembro já pagou. Por quê? Soltamos. Não teve necessidade, ninguém. Aí tem uma outra venda que a cliente está dando trabalho para receber, e às vezes, por a gente estar fazendo pressão demais, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade do que se a gente tivesse soltado. Às vezes as coisas enrolam e ela paga tudo, entendeu? Então, na prática, a gente vai vivenciando isso. E, geralmente, por isso que, naturalmente, quanto mais a gente vai soltando, vai chegar num momento que você vai entender que, geralmente, pessoas que prosperam muito, elas começam a prosperar em escala. Por quê? Porque ela já não vai vibrar mais na necessidade. Ela está vibrando no que está dando certo, e isso vai aumentar em escala. Então, o mais difícil é sair desse primeiro passo, desse momento, você conseguir trabalhar sua mente, fortalecer ao ponto de você não focar mais na necessidade, mas focar, de fato, no resultado, na prosperidade, nas coisas boas, e tudo que você vai fazer com que você vai colher do que você está plantando. E aí envolve plantar mais. E aí tem a ver também, por exemplo, com acreditar. Porque a pessoa que acreditou, ela colheu os frutos. Entende? Ela acreditou que dá certo. É você ir na venda sabendo que já vendeu. É você ir na venda sabendo que a negociação vai ser fácil e que já deu certo. É você ir na venda sabendo que a comissão já está no seu banco. Mesmo que tenha um processo para concretizar. E aí, quanto mais você for trabalhando isso mentalmente, mais as coisas e as portas vão se abrindo para você, porque aí você já está vibrando o quê? Na certeza. Aí você não está mais na necessidade.
Deu para conseguir pegar, mais ou menos? Uhum. E aí, por exemplo, no meu primeiro ano, eu abri a planilha para você. O que a Luana fez? No primeiro ano, a gente ficou um ano, vendeu um imóvel, ganhamos 4 mil, ainda o Lucas era meu gerente. Foi a única venda que eu fiz no ano. Eu financeiramente estava quebrado. Quando eu entendi, eu fui melhorando. No segundo ano, poxa, a gente já fez uma renda legal que se manteve. No terceiro ano, que foi o ano passado, foi quando a gente estourou a boca do balão. Antes de abrir a imobiliária, a gente pontou muito em honorário. Eu abri para você os números, você viu. Até a metade do ano, a gente pontou muito. Assim, muito mesmo. Entende? Então, assim, e o que foi ali a virada de chave? Porque eu e a Lu podia, pô, bora usufruir aqui, acabou, tô top. Não, peraí, agora. E esse livro, para mim, foi uma bênção. Por quê? Porque com ele, eu aprendi a não quebrar mais. Porque o nosso fluxo no meio da Lu era ganhar, prosperar e fazer muito dinheiro, pau. E aí eu entendi onde eu errei. E aí a questão é aprender a não errar mais. Porque quanto menos eu erro, mais eu prospero. Deu para entender mais ou menos? É porque o livro ele vai aprofundando mais ainda. Mas, assim, basicamente é você vibrar no que já deu certo. Você ir para o agendamento tendo a certeza que o honorário já está na sua conta. E você não pode abrir a conta para você verificar. É quando você vai no restaurante, faz o pedido e você sabe que o garçom vai trazer para você. A lei da concretização, não vou nem da atração, a lei da concretização é a mesma coisa. É você fazer tendo a certeza de que vai chegar para você. E fazer, e ser coerente com tudo o que você precisa fazer para aquilo acontecer. Que aí a gente entra no princípio da coerência, que é outra coisa que o livro vai trazer na frente, que é da certa maneira. E que a certa maneira, coerência, tá? Quantos mil eu tenho na minha conta? Eu plantei 20 mil esse mês, eu tenho convicção que em agosto eu fiz 20 mil reais. Tá? Então, é a sua convicção. Tá, eu fiz 20 mil na minha conta aqui de venda de honorário. Tá, mas assim, esses 20 mil vieram da onde? Pô, coerência. Tá, peraí, deixa eu ver aqui quantos imóveis eu consigo enviar por dia. Quantos clientes que eu tô aqui, que eu já atendi, que ainda não compraram, que eu já criei uma conexão com eles que eu posso alimentar. E aí você vai criar coerência para os 20 mil concretizar na sua conta. Ok. Deu para ir pegar? Uhum. Bom, gostaria de contribuir simplificando para todo mundo. Só pensem o seguinte: como é que eu quero me sentir quando tudo estiver bem? Só alimente isso de vez em quando. E em algum momento tudo vai voltar a ficar bem. Não sei se é hoje, se é daqui a um mês, se é daqui a um ano, se é daqui a 10 anos. Por exemplo, eu tenho certeza que vai ter um momento na minha vida em que eu vou estar perfeito. Talvez, devido às condições de saúde, eu já tenha saído do meu corpo. Talvez. Mas também é um tipo de cura, digamos assim. Quando o corpo chega no limite, às vezes partir é a libertação, né? A gente fala, descansou. Então eu tenho certeza que em um momento vai estar tudo perfeito. Espero que seja em vida. Espero que seja logo. Mas qual é a chave? Qual é o símbolo? Eu me sentindo bem. Então, se cada um de vocês precisa aí de 20 mil por mês para se sentir bem, só pergunte, como é que eu iria me sentir se eu ganhasse? É um começo, gente. Isso aqui tem que ser tudo individualizado, mas é um começo. Fica só essa dicasinha. Como é que eu vou me sentir quando eu conseguir? E isso faz diferença mesmo, porque aí você já vai trabalhar a sua vibração na certeza que já aconteceu. Então, no nosso caso de hoje, por exemplo, a Andressa pode trabalhar como seria se esses honorários já estivessem na minha conta agora. E aí você seria se ela tivesse para resolver as coisas e dar certo de cair, entendeu? Facilitar. Como vai ser quando eu me sentir completamente tranquilo? Só? É um instante, gente. Não precisa esticar por 1 hora, nem por 10 minutos. Se você conseguir 1 segundo de um sentimento sincero, o cérebro fala, eu quero. Então ele vai procurar te trazer mais. Aí.
Dúvidas, ponderações, perguntas? Não, para mim ficou ótimo, ficou bem claro. Foi ótima a nossa conversa. Também gostei muito. Ah, tá ótimo. E é isso aí. Aí eu vou mandar opções dos próximos encontros lá. Eu acho que online ficou bom, porque aí eu não fico também preocupada com o horário para não poder sair da imobiliária e ter que vir para casa. Logística às vezes pode atrapalhar, então eu vou dar as opções dos horários que tá lá. Quem ainda não marcou a terapia, aproveitem e marquem, verifica a disponibilidade da minha agenda. Quem não tem o link que já me pediu, eu vou enviar, Lucas. E aí eu acho que a gente pode deixar, então, o próximo encontro ainda continuar até a gratidão. Quem já leu, eu indico fazer a revisão, porque esse livro ele é interessante. Quanto mais eu leio ele, mais eu vou fazendo conexões. Aí, tanto rabisco que tem nessas páginas, não sei se vocês conseguem ver. Mas esse livro ele é bem interessante, é como se surgissem palavras onde você já leu. Tipo a Bíblia, você vai lendo cada vez, é uma interpretação diferente. Eu gostaria de fechar esse encontro com uma frase que é a seguinte: a verdadeira riqueza é a felicidade. Essa é a verdadeira. Então, eu quero ser feliz e rico. Porque eu falei que uma coisa não exclui a outra. É só que a gente começa com um, porque felicidade vem de dentro, então ela pode surgir agora. A riqueza financeira, às vezes, demanda de alguns processos. Então, talvez demore um pouquinho. Mas eu quero os dois. Aliás, eu aceito os dois. Eu falei que eu quero é negativo. Eu aceito os dois. Perfeito, isso aí. Então, o nosso próximo encontro vai ser enviado lá as opções, e aí vocês votem de acordo com a disponibilidade. Combinado? Como o livro é pequeno, pode fazer uma vez por semana, né? Era bom, então eu vou mandar as opções da semana que vem, de horário. Ok. Foi muito bom. Pessoal, beijo, boa noite, amo vocês.